Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. Aguardian. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learning Institute. Aguardian da notícia. Aguardian da notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Aguardian. Da notícia. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Aguardian da notícia. 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 A informação na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Aguardian. Da notícia. Olá, meu nome é Jamila Ferrari, eu sou delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias nas redes sociais duas campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país. E outra canadense, que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a delegacia eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale. Denuncie sempre. Você não está sozinha. Aguardian da notícia. 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 A informação na palma da sua mão. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Agora, na Guardiã da Notícia, Guardiã Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. 11h42. Hoje é sexta-feira, sexta gourmet. Hoje é sexta com vinhos. É o dia que eu mais gosto aqui, porque comer é muito bom, mas tomar vinho. Antônio Carlos, fala pra gente. É muito bom. O que você separou hoje pra gente? Então, primeiro fazer um briefingzinho. Eu acho bem legal falar dessas
uvas brancas. Faz um resuminho pra gente. A Chardonnay, as 3 uvas brancas mais conhecidas do mundo, as que se dão melhor pelo mundo afora, nós já citamos, que é a Chardonnay, ou são a Chardonnay, a Sauvignon Blanc e a Riesling. Se for pegar no bojo aí das 10 ou 15 uvas mais conhecidas do mundo brancas. Sempre lembrando que nós temos mais ou menos 10 mil espécies de uvas viníferas, né? E seria possível fazer seriam 10 mil dias para que nós conhecêssemos cada vinho para cada uva. Ainda assim, as uvas crescem em lugares diferentes, dariam vinhos diferentes. Então, lembrando da Chardonnay, que eu disse que é um vinho bem acessível e pode ser muito caro, e é um vinho assim que é dita a rainha das uvas brancas justamente porque cede vinhos muito bons em todos os lugares do planeta. O Sauvignon Blanc é um vinho muito frutado, lembra? Os nossos aqui da América do Sul, eles são muito cheios de abacaxi, maracujá e o enófilo jovem que está começando acaba gostando bastante, mas depois ele cansa um pouco e procura os Sauvignons Blanc mais sérios, que aí vamos pensar mais na Nova Zelândia. E o berço do Sauvignon Blanc, não existe bem assim seria o Vale do Loire. Aí tem o Sancerre, tem o Puy-Fumé e alguns outros postos, algumas outras AOCs. Bem, e que se dão bem, né, com carnes mais leves, com peixes, na maioria das vezes com crustáceos, também com carnes vermelhas mais leves. Você jogar mais carvalho dentro desse vinho, você dá mais seriedade, mais corpo, mas também você tira a informalidade, você acaba fazendo com que o Chardonnay muito carvalhado peça uma comida mais séria e não só um bate-papo. É um pouco disso para falar rapidamente dessas 3 uvas brancas. E a Riesling, que a semana passada nós ficamos devendo, eu fiquei devendo, porque era mais uma impressão pessoal minha, eu precisava passar aquilo, que é a Lichia. A Lichia é a uva que lembra demais, ou melhor, a fruta que faz com que eu particularmente, relacione demais a presença, o conceito aromático da Riesling. É a Lichia. Difícil de falar, difícil de lembrar. Aquele dia foi bastante difícil para mim, para nós, né? A gente lembrou depois, né? Depois, 5 minutos depois que acabou, né? Pois mas não podia mais, né? Já tinha Tem saído. Mais algum conceito das uvas para passar pra gente? Dos brancos, e a outra coisa, daqui a pouco, a outra coisa que nós temos mania de dizer, que eu tenho essa mania também, todos os enófilos têm isso, é uma uva de origem, por exemplo, nós falamos, a Nebbiolo. A Nebbiolo é uma uva que nós não falamos ainda, uma uva tinta que dá os grandes barolos, os grandes barberas, os grandes barolos, os grandes barbarescos, lá no Piemonte, lá na Itália. Então, era originária da Itália? Não. Na verdade, as uvas viníferas, elas têm uma origem comum, elas foram logisticamente levadas para outros lugares. A origem, aparentemente, está ali pela Turquia, Irã. Você vê que loucura? O Irã nem pode beber vinho lá, mas foi lá o berço das uvas. É de lá que surgiram as uvas. Essa é uma história interessante. Muito interessante, né? Então, a Geórgia, por exemplo, que é onde aparentemente foi feito o primeiro vinho, aparentemente, é muito difícil você nortear isso sob a ótica temporal, né? Escalonar isso, mas aparentemente o vinho mais velho que nós encontramos, a origem, essa coisa toda, foi lá pela Geórgia. Mas, claro, o Egito já tinha vinhos. Estamos falando de 8 a 10 mil anos atrás. E como que se propagou isso? Provavelmente os gregos tiveram muita importância. Os gregos foram à Itália. O Império Romano foi ao mundo. E aí a distribuição foi sendo feita. Todo mundo gostou da ideia, né? Mas a domesticação das uvas viníferas, que não é só nascer, né? Você tem que ter todo aquele conceito. É uma arte, né? É uma arte, absolutamente uma arte. Então, quando nós falamos uvas autóctones, são uvas daquele lugar, só tem ali. Não, elas vieram de algum lugar e ganharam características para aquele setor, para aquele ecossistema. E, aparentemente são 10 a 15 uvas só a origem básica, a origem genética de todas as 10 mil espécies de uva vinífera. Então, quando a gente fala, olha, essa uva é francesa, a Cabernet Sauvignon é francesa, porque ela se deu melhor lá e provavelmente quando o Império Romano a carregou, tudo bem. Mas assim, a origem, o berço,
onde realmente elas saíram para o... É igual coqueiro aqui no Brasil, não é nosso. Trouxeram, ficou bacana e deu certo. Deu certo, faz parte do nosso jogo aqui. Mas é isso, um pouco falar das origens, onde as uvas crescem melhor. E hoje nós vamos falar de duas uvas muito interessantes, que são duas uvas tintas, assim, bem interessantes, e que têm origem no Velho Mundo, tem origem na Europa, na França. São duas uvas, eu vou chamar francesas, lembrem que está, na verdade, o berço mesmo lá. Do Irã, eu gosto de falar do Irã logo, porque o Irã não pode beber, né? Não pode, né? Como controverso. E eu vou falar da Malbec, que na verdade, se formos ver de onde, quando já se falava em vinho, onde ela existia, é na região de Cahors, no sudoeste da França. Algo ali, meio no centro da França, mais para perto de Bordeaux. Talvez ali daria para dizer que está entre Paris e Bordeaux, mas perto de Bordeaux, daquela região francesa, da Cabernet e da Merlot, que a gente falou tanto já nas duas primeiras aulas. É uma aula isso aqui. É uma mania de professor frustrado. Imagina. E aí, Gabi, a Malbec é uma uva assim que nós, ainda que seja a segunda uva mais plantada da Argentina, todo mundo acha que é a primeira é a Cabernet. A Malbec, ela tem uma origem, no caso, já do mundo vinícola, já do mundo enológico, já estabelecido, é na região de Cahors. Lá ela tem outros nomes, tem vários nomes. Não vou entrar aqui no mérito, mas quando você for comprar e quiser tomar uma Malbec da origem, do berço, seria Cahors. Aí você me pergunta, cresce em outro lugar? A Malbec também, ela faz parte dos cortes bordaleses. Ela também se deu bem em Bordeaux, fazendo parte daqueles cortes de várias uvas para determinar o vinho bordalês, o vinho de Bordeaux. Principalmente da margem esquerda, não na margem direita. Um percentual muito pequeno, bons vinhos, bons Bordeaux tem um percentual que pode chegar de 3%, 5% de Malbec. E aí a pergunta pode ser, escuta, mas então a Malbec não tem mais na França, fora Cahors? Não, em um outro lugar muito pouco. E por que aqui se deu tão bem? Porque, na verdade, e por que lá se deu tão mal? Por que ela não continuou, já que é uma uva que está tão bem definida aqui na Argentina, dá vinhos deslumbrantes, vinhos que são apreciados pelos enófilos do mundo inteiro. A Argentina se notifica, né, se envaidece até dos vinhos que gera a partir da Malbec. Por que não na França? Acontece que ali no século XIX, 1863, se não estiver me fugindo, talvez um pouco antes ou depois, quando foi descoberto, de fato, a tal da filoxera. A filoxera era um inseto que passou a agredir as raízes das uvas e destruir praticamente todos os vinhedos da França e da Europa. E até que o Pasteur se envolveu nisso, tentaram tudo quanto foi tipo de droga para matar aquele inseto. E você sabe como que essa filoxera se estabeleceu, destruindo os vinhedos da Europa, dizimando assim, acabando com uma vastidão de vinhedos? Você sabe de onde veio essa filoxera? De onde? Ela veio dos Estados Unidos da América, numa troca, num intercâmbio de plantas da época, e trazia, na verdade, uvas de lá, uvas não viníferas, para a Europa, para que fossem comercializadas como uvas de mesa. E elas traziam nas raízes esse inseto. Elas eram resistentes a esse inseto. Só que até que descobrissem que foram essas plantas americanas que, ao serem plantadas em solo francês, que acabaram com as uvas viníferas, até que se pensasse nisso, passou muito tempo. Foi um sofrimento imenso para a indústria vinícola lá na França. Então, Gabi, o que foi feito ali é o que nós temos hoje na França inteira, na Europa inteira e em outras partes do mundo, é você utilizar o cavalo, ou seja, a parte de baixo das uvas não viníferas, não vitis vinífera, né, americana, e você fazer o famoso enxerto. Então eu tenho uma vinha de Cabernet Sauvignon, eu uso só da haste do caule, encaixo nesse que nós chamamos de cavalo, e aquela raiz
não está suscetível a ser eliminada por esse inseto. E a filoxera pode ficar ali à vontade, que a minha planta de Cabernet Sauvignon, de Pinot Noir, de Merlot, do que for, ela vai ser nutrida sem que eu tenha preocupação que o meu vinhedo seja destruído. Então, foi esse entendimento que proporcionou que houvesse a retomada da indústria vinícola na Europa. E nesse movimento, a Malbec perdeu muita força. Já perdia porque era muito sensível. Na Europa, o clima, os lugares onde elas são plantadas, ela é muito sensível a pragas, eventualmente a umidade. Dependendo do ano, os bagos, os cachos apodreciam antes. Ela já não tinha lá muita força perante os produtores. E quando veio a filoxera, mais força ela perdeu. Mas aqui na Argentina, ela cresceu de forma extraordinária e se estabelecendo de maneira ímpar com o solo, com o terroir. Quando nós falamos terroir, eu vou definir hoje, que eu não fiz isso anteriormente, porque é um termo muito vasto, né? Ele envolve o local e tudo do ponto de vista climatológico, amplitude térmica, geológico, pedológico, nós já falamos da definição do solo, com relação à inclinação, pluviosidade, o quanto está exposto para o sol, o quanto não está, uma série de circunstâncias que envolvem aquele local e dão as características para aquele determinado, no caso, uva, né? E acaba gerando vinho, muitas das vezes, bem relacionado. Você gira o vinho e fala, esse vinho é de tal lugar. Como é que você consegue chegar, né, a ter essa sensibilidade de gerar o vinho e saber de onde ele vem? Eu tenho um amigo meu, Amaro, da Ravan, da importadora. Ele fala que é a litragem. Mas hoje, os produtores ganharam muita habilidade, né? Os enólogos. Nós somos enófilos, nós gostamos de vinho. O enólogo, ele faz o vinho, ele sabe fazer o vinho e sabe todos os pontos onde ele pode interferir sem maltratar a estrutura final. E eles aprenderam muito, né? Então, você pode ser traído pelo o que você acha que conhece determinado vinho e taxar. Por isso eu sempre digo que eu e quem gosta de vinho, que a degustação mais honesta que tem quando você quer balizar e pontuar os seus vinhos, para você respeitar o teu gosto, né? É a degustação às cegas. Você, Antônio, prova esse vinho, você não me diz de onde é. Você não é um teste, eu posso errar. E é legal errar. Porque às vezes você fala, poxa, eu não gosto de vinho da Argentina. Eu odeio vinho da Argentina, eu não gosto. Aí o cara te coloca aquele vinho e fala, prova esse vinho. E você, poxa, cara, vinho, hein? Que vinho, que vinho. Ainda que não seja um grande vinho, você já está demonstrando que não saca demais. Já é uma coisa boa, já foi testado bem ali. Então, a prova cegas, você está vendo o vinho como ele é, e dando a interpretação de paladar, de gosto seu, do pré-conhecimento que você tenha. Agora, assim, a gente que bebeu mais tempo, está bebendo há mais tempo, conhece mais tempo, nem sempre erra. Só se o produtor tentou fazer aquilo mesmo para imitar, para tirar a tipicidade daquele lugar e fazer parecer com outro. É possível isso, ele tem vários recursos. Depois que você toma, sei lá, uma garrafa de vinho, o paladar muda? Completamente. Se você bebe um vinho, você começou a beber ali, tem 4, 5 vinhos, né? E daqui a pouco está acabando o jantar, aquele grupo de pessoas que estão reunidas ali, o copo se confundem ali, mesmo os mais espertos. Que vinho é esse? Você bate o nariz. Então, ou seja, não tem nenhum, não existe milagres. Tem narizes muito melhores, né? Que são os grandes críticos, os grandes. Mas o legal é o elan, né? Essa coisa de. Eu lembro que era o sommelier dá conversa para mim, para falar sobre aquele vinho, você se sente, né? Você, puxa, que bacana. E cria amigos, Eu acho muito legal. Mesmo que a gente não saiba tanto, a gente pode. E demora mesmo, viu? Nós gostamos muito das coisas que atacam bem o nariz, né? Então, Sauvignon Blanc, por exemplo, que aqui do Chile, por exemplo, abacaxi, maracujá, pêssego, um monte de coisa legal ali. E, poxa, você nunca tinha visto aquilo, você tomava cerveja, né? De repente tomava aquelas coisas de bailinho. Na minha época é bailinho, você falou de balada, né? Mas na minha época era bailinho.
E a gente passa a gostar. Então, as uvas que nós vamos falar agora, que são as uvas tintas, a segunda uva tinta, que é a Carmener, ela é muito aromática também. O Malbec, ele tem uma textura que se apresenta do ponto de vista de cor, quase negro. Ele não é aquele violáceo. É uma cor escura, negra, dependendo do tempo do vinhedo, com a idade do vinhedo, você pode ter ali uma densidade, um vinho pastoso. A diferença do Malbec básica, que eu sempre faço referência nisso, é a diferença do Malbec argentino, dos grandes Malbecs argentinos, para os grandes Cahors, que é o leito de origem dele, vamos deixar assim, né? É que o vinho nosso aqui da América do Sul, ele tem algo de doce. Ele passa aquela coisa do doce. E para o enófilo que está começando, que está querendo se aventurar no mundo enológico, ele gosta daquilo. Então eu lembro que eu adorava o Malbec. E era o dinheiro da gente comprava, e compra até hoje bons Malbecs, né? E aí, como você insiste tanto naquele vinho, você passa a conhecer as nuances, ameixas maduras, você começa a encontrar compota, aí você vai viajando naquilo. Mas quando a gente insiste demais num vinho só, e gosta, ok, ele não vai ficar para sempre, porque a gente cansa, você cansa do vinho. Então acaba que eu cansei um pouco dos Malbecs, ainda que existam alguns extraordinários. Aí os extraordinários vão ser extraordinários, sempre a gente vai beber. A gente da Mendonça, lá o Catena Malbec, que é gostosinho. O básico, por exemplo, eu já não aguento tomar, porque ele já me pegou. Mas tem os grandes, o Nicolás Catena, o topo dele, que é um negócio excepcional. Já não cabe no nosso bolso, mas é muito bom. De vez em quando. Mas assim, é um vinho que me conquistou, é uma coisa que eu aprendi muito com aquela uva. E a explicação dela ter vindo para cá e aqui ter tido, é que aqui nós não tivemos a filoxera. Na verdade, lá, ela perdeu moral porque ela já não cedia bem, já não se desenvolvia bem perante as circunstâncias climáticas. Tinha um pouco mais de umidade, a safra não fechava. E aqui não, aqui ela se desenvolveu muito bem, mas ela não é, ainda que seja um ícone argentino, ela não é a uva que veio primeiro para cá para se desenvolver. Veio da Turquia ou do leito da Geórgia para cá e se desenvolveu aqui. Ela veio de Cahors. E uma outra uva muito interessante, que por muito tempo, até 1990, eu tenho a impressão que foi em 1994 ou 95, que foi reconhecido que a Carmener não era Merlot. Ela era feita como Merlot, fazia os blends como Merlot, e em 1994, ou 95, eu posso estar errando a data, um biólogo, junto com a vinícola, falou, vamos estudar, porque a folha não está muito parecendo com a Merlot. Eu sempre tive dúvida. Naquele momento tinha recurso técnico, recurso de ordem genética para procurar a origem. Aí foram ver que, na verdade, era Carmener, uma uva de Bordeaux, que também, à época da filoxera, Bordeaux e em outros lugares da França, na época da filoxera também praticamente desapareceu. Eles buscaram aquelas que tinham mais punch. Depois que foi domada a história da filoxera, com os cavalos lá, das uvas não viníferas, né? As mesmas que tinham causado a praga foram que salvaram os vinhedos da França, que passaram a enxertar em cima dessas bases as uvas viníferas francesas. E aí a Carmener meio que desapareceu, ainda existe em Bordeaux hoje, mas assim, compõe. E ela lembra demais nos bagos, nos cachos dela, a Merlot. E em parte lembra também o próprio sabor, aquela coisa mais aveludada, bastante aromática com relação a frutas vermelhas e negras bem intensas, e passa a ser uma uva icônica do Chile, porque é no Chile que ela cresce melhor. Hoje nós temos vinhos só de Carmener. Quem está começando simplesmente fica vislumbrado. E é legal que goste. E eu já vou avisar, se você for manter o gosto pelo vinho, vou continuar bebendo e gostando e comprando. Se aprimorando, a Carmener, assim como as Malbecs mais comuns, os vinhos de Malbec mais comuns, você vai se cansar um pouco, porque ela é muito intensa. É para quem realmente está começando e querendo tomar frente à linha dos enófilos, né? Com o tempo você vai pedindo, vai preferir nos comuns o Malbec de Cahors, ainda que não exista o Carmener do Chile em outro lugar como varietal.
ou pelo menos não existe da maneira que a gente faz aqui. Existe cortando, fazendo misturas. E aí o legal dessas duas uvas, que são duas uvas icônicas, né? O Malbec é bem argentino e o Carmener é bem chileno. Ainda que, para mim, no Chile, e para a maioria das pessoas, o melhor vinho eles fazem com o Cabernet, ou com corte Cabernet Merlot. Mas você pega, por exemplo, o Alma Viva, que é um ícone dos vinhos chilenos, ele corta um pouco de Carmener. E outros grandes vinhos cortam o Carmener. E a Carmener, ela me cansa um pouco, e a Cabernet, dependendo da maturação, da maneira que é produzida, me cansa também, com aquela ruda, aquela menta um pouco exagerada. Mas quando você vai para os Estados Unidos, para o Napa Valley também, você encontra algumas coisas assim meio... É muito do gosto, e você pode permanecer com aquilo ou não. Na maioria das vezes você quer as coisas menos intensas, uma mistura de maior quantidade de nuances e que não sejam tão intensas, que não te cansem demais. Porque quando você pensa no vinho, você pensa em estar comendo algo junto, ele não pode se sobressaltar demais com relação ao que você estiver comendo. Então, a gente pensa sempre no vinho um pouco mais equilibrado, de menor pujança aromática, sempre mais buscando equilíbrio, não é? Você está ao vivo na Rádio Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Este é o Guardiã Gourmet, todas as sextas. Sexta com vinhos, com ele, Antônio Carlos. Ele que é especialista, sempre trazendo novidades, uma aula pra gente aqui ao vivo. Então, suas considerações finais, por favor. Eu acho isso, acho que agora, se alguém que tiver a fim de... tem um monte de... Vou até comentar aqui. Se tiver uma cesta... Vitor falou assim, Vitor Limeira, bom dia, quero tomar um vinho com esse cara, ele entende muito, grande abraço. Mas esse aí é imprensa branca, né? Como fala, chapa branca. Chapa branca. É amigo, aí já... É dele que eu te falei agora há pouco, inclusive. E dentro das considerações finais é você poder estar no supermercado, comprar um Carmener, a um preço super dentro do que você possa pagar. E se você estiver começando, você vai sentir bem à vontade de estar sentindo prazer com aquele vinho. E se você me perguntar quais são os perfis aromáticos, as uvas tintas, elas dependendo do produtor, pode trabalhar muita coisa. Se você me pedir uma característica dessas duas uvas, você pode encontrar frutas negras do tipo ameixas, não frutas muito delicadas, aquelas compotas mais cheias, né, de ameixa, mesmo de cereja. Você vai sentir aquele aveludado, tanto para uma quanto para outra. Talvez ali na Carmener não dá para misturar as duas, tá? Elas não têm... à medida que você vai bebendo, você vai sabendo o que é uma e o que é outra. Bom, hoje é dia da pizza. Além de ser o Dia Mundial da Lei, também é dia da pizza. Então, qual o vinho indicado para essa cesta com vinhos e uma boa pizza? Poxa, olha, a gente falou tanto de Malbec e Carmener, eu tomaria um Malbec ou um Carmener, procuraria no supermercado, na importadora, um vinho acessível. Vamos fazer um jabazinho aqui hoje, vai? Qual importadora você indica para procurar o vinho? Poxa, dos Malbecs, são da Mistral, que é a mais conhecida aí, né? Estaria aqui não estou fazendo merchan nenhum pro Ciro, que eu gosto muito dele, mas não é. Ele traz os Catenas, que são famosos. São meus favoritos. Você veja, não tem essa intimidade gustativa com eles. Zapata. A própria Old Line traz vinhos fabulosos do Chile. Meu amigo Adair, que traz vinhos do planeta inteiro. Adair vai estar com nós aqui, vai ter que estar sendo citado. Adair ou Odair? Adair. É o irmão. Sexta com vinhos, venha cá, por favor, hein? Ele lida bem, ele foi sommelier antes de ser negociante de vinhos, né? Ele lida bem, ele tem um nariz maravilhoso para testar o paladar. Sensibilizar, para testar. Tem muita habilidade, muito bom. Eu procuraria um vinho que esteja dentro do bolso, de Malbec ou Carmener. De repente, hoje você toma Malbec, amanhã você toma Carmener. Sempre com cuidado de estar comendo junto, né? Criando assim um acordo entre a comida. No caso, hoje é pizza, né? O Carmener seria o mais leve, não aqueles muito pesados. O Carmener é mais barato mesmo, ele vai caber melhor aí, assim como o Malbec mais barato vai caber melhor com a pizza. A pizza ela não pede muita coisa que pese, que trombe, né? Ela gosta de acordos. Eu gosto muito dos brancos, né? Com pizza.
ou dos tintos leves mesmo, assim, com pizza. Ah, obrigada, Antônio Carlos. Todas as sextas-feiras aqui com a gente, né? Sexta com vinhos. É uma pena que acaba tão rápido. Mas, ó, em sua homenagem, hoje à noite eu vou tomar um vinho. Ah, que bom, obrigado. Aliás, olha, agradeço aquele vinho da semana passada que você me presenteou. Aquele é um Lapalu, é um Beaujolais orgânico, assim, né? Totalmente orgânico. Lapalu é uma lenda lá, né? Tomei sozinha a garrafa. O moço não tava. Tomou. Não, toma pouco. Vizinha, o pai da minha filha veio assistir o programa dela, tomou meia taça e eu terminei de tomar a garrafa. Você chegou a decantar? Porque eu vim estruturado. Não deu não tinha decanter. É a Delacroix que traz, é um vinho fabuloso, é um vinho superlativo, ele não é, já tá fora do... É um Beaujolais que é da uva Gamay, nós vamos falar essas histórias todas, mas assim que a gente estiver prontificando, tem um grande amigo que é o Gladstone, que viaja comigo, meu parça total, irmão, e nós vamos para Borgonha essas 20 e poucas vezes, a gente sempre foi junto, porque ele é fotojornalista, na verdade, um dos grandes jornalistas e fotógrafos em especial do Brasil. E ele tem uma noção boa desse jogo aí de câmera, ele vai ajudar a gente, vai ajudar. Ai, que bom. Obrigada, viu? Tá bom, meu amor. Uma ótima tarde. Ó, você continua conosco, acompanhando a nossa programação. Segue no Instagram, _Guardiã da Notícia. Dá um like no YouTube e migra lá para nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br. Eduardo Morgado, segue aqui conosco, meio-dia, agora o melhor do jazz e do blues. Poxa, jazz e blues agora? Oferecimento. Aqui, na Guardiã da Notícia. A sua conexão. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8888.